O BTG Pactual Terras Agrícolas, que é o BTRA 11, administrado pelo BTG Pactual, administrado e gerido pelo BTG Pactual, fundo que tem 20.743 cotistas, deu aquele susto de novo, né? Anunciou aqui. Eu inverti um pouco a ordem do fato relevante, me parece que vai ficar mais fácil da gente entender nessa ordem. Então, tudo é sobre a Fazenda Campo Verde, que fica no Mato Grosso, que foi locada para o Grupo RJ. O fundo tomará providências para rescindir o contrato de locação e reintegrar a posse da fazenda. Mas caramba, por que o fundo resolveu fazer isso? Porque ele já tinha notificado esse inquilino extrajudicialmente para sanar inadimplementos. Era o aluguel que estava em atraso? Não sei, não está dito com todas as palavras no fato relevante, mas muito provavelmente sim. Então, já tinha valores em atraso. O BTRA já tinha notificado extrajudicialmente. O que é notificar extrajudicialmente? Qualquer coisa que não seja via judicial. Então, pô, manda um e-mail, manda qualquer coisa, é extrajudicial, mas me certifiquei de que você foi notificado ou notificada, sem precisar fazer isso via justiça e tal. É uma notificação extrajudicial. Então, o BTG já tinha notificado, o BTRA, na verdade, já tinha notificado esses inquilinos. Ó, você está com valores em atraso, você tem que pagar. Não teve resposta, não teve nenhuma atitude dos inquilinos. Então, aí ajuizou uma ação de execução para executar o valor. E tomou conhecimento que o imóvel está ocupado por um terceiro, que é uma empresa chamada Felícia. E essa empresa Felícia, por sua vez, alega ter comprado a terra com um contrato de compra e venda confidencial e que não foi inscrito na matrícula. Olha que coisa, né? O fundo entrou na justiça, uma ação de execução, e aí descobriu que quem estava lá não era o grupo JR, era o grupo Felícia. E aí falou, grupo Felícia, o que você está fazendo aqui? Estou aqui porque a fazenda é minha. Eu comprei a fazenda do grupo JR. Não comprou. Quem comprou fui eu, BTRA. Aí a Felícia falou, não, comprei sim. Eu tenho um contrato de compra e venda desse imóvel, só que ele tem cláusula de confidencialidade, então não pude contar para ninguém, nem registrei no cartório. Pô, que maravilha se fosse assim, né? Se fosse fácil assim. Aliás, como eu sempre gosto de falar, quem aí que está assistindo gosta de cartório? Só vai dizer que gosta se você for dono de um, né? Dono ou dona de um cartório. A gente detesta cartório, mas na verdade a gente ama. O que a gente detesta é pegar a senha, ficar na fila, pagar uma fortuna por um selinho que brilha no escuro para dizer que a minha assinatura é minha, caramba, mas a existência de um cartório dá uma segurança absurda em transações importantes, né? Eu acho que a gente detesta cartório para aquelas coisas banais, desnecessárias e tal, mas registro de imóveis, olha a importância do cartório, né? Imagina, eu falo, não, eu comprei essa fazenda, só não contei para ninguém, eu tenho um contrato de compra e venda, a fazenda é minha. Vamos lá no cartório, vamos ver o registro da matrícula. O imóvel pertence a quem tem a matrícula, quem está registrado lá. E pertence ao BTRA. Ponto final, tá lá, tá averbado. É do fundo. Então, não se apresse em falar, nossa, que a gestão bobeou, comprou e não registrou. Não, a gestão está tudo registrado, está ok lá no cartório. Agora, o vendedor vendeu duas vezes. E quem compra é que tem que tomar esse cuidado. Por isso que lá na primeira vez que aconteceu lá com aquela fazenda Via Mancel, se não me engano, todo mundo falou, pô, como que compra uma fazenda e não vai ver no cartório se não tem uma ação de execução, se quem está vendendo realmente é o vendedor e tal, né? Agora, esse tipo de questionamento tem que ser feito a essa Felícia, né? Essa empresa Felícia. Como é que você comprou sem conferir no cartório que o imóvel já tinha sido vendido e que pertencia ao BTRA, certo? Então, quem compra sem ter esse tipo de cuidado, azar, azar. Comprou de quem não tinha como vender. Você quer receber o seu dinheiro de volta? Lógico que você tem dinheiro. Vai reclamar com o vendedor, não com o BTRA. Então, nesse sentido, o BTRA não tem nada a ver com isso. Agora, você descobrir que tem alguém usando o seu imóvel que não é a pessoa para quem você locou, isso, né, você deve pensar, como é que não sabia?
É os desafios do agro. Uma coisa é um escritório na sua cidade sede ou numa grande capital, um galpão nas proximidades, então outra coisa é uma fazenda em outro estado, bem distante, e de um negócio que é meio novidade, né, para os gestores de fundo, seja do fundo imobiliário, seja do FIAGro, né, é um meio novidade. E aconteceu, e o fundo só ficou sabendo porque entrou com uma ação para cobrar o vendedor, que deveria ser o inquilino, mas que chegou lá e encontrou uma outra empresa tocando lá as plantações. Bom, seguindo, na ação de execução, o fundo obteve as seguintes decisões favoráveis. Primeiro, o arresto da lavoura, grãos, equipamentos, implementos, veículos, máquinas e sementes de propriedade dos produtores. Então, o fundo não tem um valor lá a receber, ele conseguiu segurar tudo isso de patrimônio. A lavoura, os grãos, os equipamentos, os implementos, estamos falando aqui de trator, colheitadeira, tudo, para se satisfazer desse valor. Não é que ele vai pegar tudo isso. O objetivo é devolver. Então, me paga o que você me deve, que eu devolvo tudo isso. Mas a justiça garantiu ao fundo o direito de ficar com esses bens, caso não receba. A penhora online de recursos financeiros dos produtores, porventura existentes, né, se eles tiverem lá recursos. A autorização para promover a averbação de certidões premonitórias nas matrículas de imóveis pertencentes aos produtores, garantir lá toda essa questão do registro das matrículas e tal, mas quanto a isso, pelo que eu entendi, está tudo certo com o fundo. E a inscrição do nome dos produtores em órgãos de proteção ao crédito. Foram lá parar no SPC, no Serasa, aquela coisa toda. Então, putz, mais um caso no BTRA, ruim de ver acontecer. De novo, mais ou menos 25% do patrimônio do fundo. Semana passada ou retrasada, sei lá, ou em várias entrevistas que acabei dando sobre os casos lá dos fundos high yield, eu falava, olha, a queda das cotas, ela é desproporcional ao fato conhecido. Né? Então, eu tenho um problema. O próprio BTRA. Primeiro caso que aconteceu lá no final do ano passado. A fazenda era 25% do patrimônio. O fundo caiu muito mais do que 25%, né? As cotas do fundo. Então se olha e fala, opa, tá errado, pera lá. Se der um problema, essa parte do patrimônio passar a valer zero, é 25% que tem que desvalorizar. E desvalorizou mais do que 25%. Mas o que acontece? Por que as pessoas vendem a preços mais baixos? Porque, além do fato conhecido, bate uma desconfiança. Ai, mas se acontecer com essa e se acontecer com outra? É muito pouco provável, mas bate essa desconfiança, que muitas vezes vira até um pânico. E no caso do BTRA, está acontecendo um problema com uma outra fazenda. É um problema igual? Não, não é um problema igual. Agora tem um inadimplemento e o fundo praticamente já entrou lá com uma ação como se fosse uma ação de despejo. Só que no meio do caminho ficou sabendo que a fazenda tinha sido vendida novamente e que outra pessoa estava lá produzindo, né, um terceiro, uma outra empresa. Assim, vou realmente chutar, não tenho conhecimento para afirmar isso, mas entendo que segue da mesma forma a ação de execução. Eu quero executar e tirar uma pessoa de lá. Eu achei que eu tinha que tirar o João, na verdade eu vou ter que tirar a Maria. O procedimento na justiça é o mesmo, considerando que na matrícula, lá no cartório, esteja tudo certo com os imóveis. Então, óbvio, vamos ter que acompanhar, vamos tentar evitar as decisões antecipadas, né, as críticas exacerbadas, mas não é nada bom ver acontecer novamente com o mesmo fundo. No Risa Terrax, não me lembro de ter um problema tão grande assim. De qualquer maneira, relações novas, tá? A relação do agronegócio com os gestores de recursos é uma relação nova, então tem que ter um prêmio, né? Porque tem um período de aprendizado, a curva de aprendizado, como se fala. Não dá para generalizar também, falar, todo produtor rural vai tentar fazer esse tipo de coisa. Óbvio que eu não vou falar uma loucura dessas, mas sim a gente ouve, principalmente falando com o pessoal dos fiagros, que a relação direta, então emprestar diretamente, fazer negócio diretamente com o produtor rural,
é a parte da cadeia que eles consideram a mais arriscada. Então, veja, quando que tem muito fiagro, que o gestor fala, a gente faz CRA, compra CRA, dos outros elos, não fazendo o dinheiro chegar direto no produtor, mas no cara que vende semente, implemento, essas coisas todas que foram arrestadas, que a gente viu aqui, ou para trading, que é o que compra commodity e vende um produto e tudo mais, e menos ainda com o produtor, porque ambos precisam aprender um a lidar com o outro, certo? Então dá para a gente, como sempre, observar e aprender, extrapolar, mas sem exageros, sem extrapolação. Extrapolar, assim, tirar do caso concreto e pensar, olha, o mercado agro tem lá suas diferenças e não são pequenas em relação ao mercado imobiliário, e vamos com calma em fazer investimentos no agro, mas com que calma? A calma que já tinha que ter antes desse fato e antes do outro, que é de reconhecer que só mecanicamente o produto é igual. Fundo imobiliário tem cota negociada em bolsa, não permite resgate, paga rendimento isento todos os meses. E o fiagro, mesma coisa mecanicamente. Agora, se a gente sabe que um shopping é diferente de um galpão e é diferente de um escritório, o negócio do agro também é diferente de tudo isso. Então, vamos com calma, vamos aprender e vamos também observar os gestores para ver quem tem essa boa relação, tem essa boa gestão de um fundo que se propõe a negociar direto com o agro, certo? O Renato está fazendo um comentário aqui. Vender 2 vezes não vejo como não ter má fé do inquilino real do BTRA. Então, muito provavelmente. E é nisso que o comprador, o segundo comprador aí, tem que se agarrar como tese para entrar na justiça e exigir o dinheiro dele de volta. A questão da boa-fé, da má-fé, sempre é observada, nesse caso, pela justiça, por mais subjetiva que seja. Mas na própria lei, em muitos casos, né, muitas situações, a má-fé ou a boa-fé é citada na lei. Ela faz toda a diferença na questão da decisão do judiciário. Bom, foram esses os fatos relevantes, tem um destaque aqui e vamos bater papo, porque tem 350 pessoas online e está pegando fogo aqui o chat. Destaque da semana foi a entrevista que foi ao ar na sexta-feira, ela foi gravada durante a semana, sexta foi feriado, e eu entrevistei o Pedro Vandenberg, que é gestor lá das Agros, né, o CEO das Agros, responsável pela área de gestão e atua também na gestão do GGRC e de outros fundos da casa. É uma entrevista que há muito tempo tinha gente interessada, queria ouvir a gestão das Agros, tá aí. E eu dei esse, como nome lá, página virada do GGRC, porque foi uma expressão usada pelo Pedro, principalmente em relação à questão da alavancagem. Viramos a página da alavancagem. Então assista, boa conversa para você entender melhor todo o histórico desse fundo antes das Agros entrar e principalmente agora, né, que as Agros está lá, o que ela espera para o futuro do fundo, certo? Meus contatos por aí, Instagram, Clube FI, o Telegram e o YouTube, se você estiver vendo por outro lugar, vamos bater um papo, perguntas,